Muito bem. Então, o filho de Linda nasce ali, é esse John, e ele vai se educar como? Um exemplar de Shakespeare e um livro sobre condicionamento, né, do feto, né, em gestação. Condicionamento químico do ser humano em gestação, né, numa gestação artificial. Então, ele aprende, ele se acultura também a partir daí. Vejam, o símbolo que o Huxley coloca são justamente duas coisas antagônicas, né? Uma literatura extremamente técnica e inovadora e uma literatura clássica. Clássica no sentido mais lato aqui da coisa, tá? Não estou dando cronologia, mas a gente tem um autor, né, que conta histórias geralmente ambientadas numa Inglaterra medieval, com reis, com rainhas, com igreja, com cavaleiro, né? Algumas ficções shakespearianas são permeadas de fantasia mais irreal, né? Menos realísticas, como a Tempestade, né? E aí você tem algumas figuras mitológicas, tipo gnomo, elfo, né? Mas que aparecem ali. Tem bruxa, né? Se você pegar a história do próprio Arthur, né? Do próprio Henrique, quer dizer. Macbeth também, né? E aí você tem toda essa referência imaginária junto com a literatura Macbeth, das bruxas que abrem tal qual a história do Rei Arthur, né? Então você tem esses personagens fictícios junto com esse excesso de ciência. John é encontrado como filho de uma alfa, né, de uma mulher de alta casta, programadinha para ser aquele estereótipo bacaninha ali, por esse cara que é meio fora do esquadro, chamado Bernard, né? Bernard vê nele, no John, a possibilidade de uma ascensão profissional, de carreira. Então ele traz John para o Estado, para o Estado mundial, né? Para o centro científico metropolitano e mostra John para as pessoas. Imaginem que eu acho, vou no meio do mato, vou lá no parque ecológico e eu encontro uma onça que fala, um macaco que fala. Só para a gente fazer um exercício imaginativo. John, para as pessoas, é isso. Tá? É um macaco que fala. Meu Deus, como pode um selvagem, né? Que tem essa memória, que consegue falar com a gente numa linguagem atual. Então, e que parece com a gente, como é que ele sobreviveu, né? Então, John vira esse personagem caricato, que as pessoas começam a ver para ter prazer, para ter uma satisfação, a notícia do dia, a coisinha diferente da hora, né? A gente também não enxerga isso de jeito nenhum na mídia hoje em dia, principalmente em rede social, né? Então, John, se tivesse no nosso mundo, ele estaria onde? No Instagram e no TikTok, né? O Bernard teria lá, né? Bernard do John, né? Então o povo põe assim, Fernando da Carol. Fernando é um gato, né? O Instagram é do gato, né? Meu morceguinho Pete, né? Tem My Bat Pete, né? Que é um Instagram do cara nos Estados Unidos, que ele cria um morcego. Então, o John, ele vem como esse ser sensacional, assim, meu Deus, que excepcional. Mas parece com a gente. Só que o John não se adequa. O John, ele sabe viver, de certa forma, a angústia da vida. Ele sabe lidar com as próprias emoções, ainda que numa cultura que eles julgam atrasadas ou atrasada. E ele começa a ter conflitos, porque ele não se submete à questão sexual, né, à liberdade sexual do ambiente. Ele não se submete à ideia de um mundo desaculturado, sem livros, sem, né, culturas religiosas, sem contradição, né, as contraditas dos debates, até que ele não se adapta aos compromissos, porque o Bernard está usando ele para conseguir mulher, para dar festa, né? Olha aí meu macaco, tá aqui, ó, né?
Aí chega esse tal desse personagem chamado Arquixantre, né? Tem várias traduções. O Arquixantre tem até um nomezinho que eles colocam em inglês. Como é que ele coloca aqui? Ele chama... Dá até um pouco mais de sentido. Se você traduzir ele sozinho, né? Mas não vou achar agora. Enfim, esse Arquixantre seria tipo um personagem que incorporaria ali um bispo da ciência, né? Um arcebispo. Pronto, um arcebispo da ciência. Ele é um cara que ele teria uma autoridade científica. Só que, vejam, Archichant, né? Então, é o grande, o maior dos cantores, né? É uma figura religiosa, né? Se a gente pegar só pelo nome, uma figura religiosa. E o John resolve não aparecer no evento desse Arquixantre. Marx entra na Berlinda, né? Bernard entra na Berlinda. E o próprio Mustafa Mond chama todo mundo para conversar. Venham cá, né? Você e os seus amiguinhos aí do fundo, venham cá. Eu quero saber que bagunça é essa. Chega o Bernard, o Heimholtz e o John para conversar com o dono do mundo. Eles têm uma discussão justamente sobre esses valores. Quando o Mustafa Mond percebe que, na verdade, o Bernard e o Heimholtz não entendem, não têm qualquer visão contrária ao sistema, mas só tem medo de ir para a Islândia, né? Serem exilados. Ele os exila, né? E ele tem uma conversa mais longa com o John e tenta mostrar para ele que o mundo não tem sentido sem determinadas dificuldades e sem determinados recursos que nos trazem um senso de questionamento, né? E aí o Mustafa fala, tudo bem, você vai continuar sendo, você é muito inteligente para nós. Ele reconhece isso, né? Esse cara aqui, ele fala umas coisas que ninguém vai entender. O que eu faço com ele? Coloca ele numa casinha, lá no campo, e vão esquecer dele. Só que não esquecem. John faz... Aí a gente tem um outro símbolo, que é a representação de uma instrução religiosa não orientada adequadamente. Como John agrega o seu senso moral através do cristianismo shakespeariano, como é que ele vai fazer a purgação dos erros dele ou daquilo que ele acha ser erro? Se chicoteando, né? Se chicoteia o tempo todo, né? Violentamente, por qualquer coisa, né? E aí ele não sabe se purgar de outra forma. As pessoas acham isso um espetáculo ainda maior e a gente tem uma massa de pessoas cercando ele, cercando a casa dele para arranjar esse espetáculo. Ele se encontra com as pessoas que, né, os outros personagens principais. Ele se entrega a esse bacanal final, que é uma cena louca ali no final. E quando ele vê que ele violou a própria castidade, mais uma vez sem a orientação adequada sobre a moral, ele se enfoca, né? E a gente tem os símbolos, né? Há alguns símbolos que eu vou falar aqui, vou focar, justamente assim, ó. A gente já viu que a sociedade é controlada pela tecnologia, né? A gente tem tanto de forma farmacológica, recursos eletrônicos que a gente vai ver durante o livro. Sociedade de consumo, todo mundo está querendo consumir alguma coisa nova o tempo todo, né? A gente também não vê isso hoje em dia. Incompatibilidade do prazer com a verdade. Quando as pessoas lidam, e aí tem vários diálogos no texto, que as pessoas lidam com a verdade ou recebem um não, elas se enchem de soma e ficam angustiadas ali só um pouquinho e depois está tudo bem. Vou dormir. Né? Estado superpoderoso, na pessoa do Mustafa Mond. Pneumático, né? Então, assim, pneumático é uma palavra meio da moda que o Huxley coloca aí, porque ele usa essa palavra para descrever muita coisa, né?
Porque o pneumático, ele dá tanto o sentido mecânico pneumático, como o sentido pneumático daquela estética de pneu mesmo, né? De delineamento, de achura bem cortada, bem feita, bem colocada. E ele usa esse termo para descrever várias circunstâncias, desde as curvas de Lenina até a operação de determinados aparelhos e determinadas coisas que aparecem ali no texto para dar um sentido acessível para a gente. Ford, meu Ford, ano de nosso Ford. Ford é quem aí, pessoal? Quem que ele vai substituir aí? Cristo. Então, meu Jesus, né? Eles não falam assim. No texto você vai ver o povo falando, nosso Ford nos perdoe, né? Então, Ford é justamente, eles agregam Ford como uma figura, né, de fé, né? Porque a fé deles é puramente cientificista. Freud é materialista, tem as críticas materialistas, né? Que ele vai pegar o arco reflexo neurológico, mas é um longo debate. Ele não é tão enfatizado quanto Ford. Por Freud. Por quê? Freud vai estabelecer a ideia, né, o princípio da teoria psicanalítica freudiana é a ideia de arco reflexo neurológico. Você tem um estímulo, né, uma resposta que traz uma ação. E ele faz uma analogia do arco reflexo neurológico com o aparelho psíquico, né? E ele diz, onde é que ocorre essa coisa? Na mente, na psique. E aí tem toda uma explicação para isso, né? E a partir das ideias de Freud, a gente tem todo um desenvolvimento da psicologia, né? Do pensamento sobre a psicologia e as críticas sobre a psicologia, todas as brigas de Freud com Adler, com Jung, com Frankl, com todo mundo que concordou e discordou com ele. Né? E ele pauta a ciência, né? Principalmente no sentido comportamental psicológico. Alienação e sexo. Né? Então, assim, as pessoas estão alienadas pela droga desde a gestação, que é artificial. E você vê que na cena inicial tem uma cena do quê? As crianças brincando peladas, né? Num laboratório. Para que isso? Aí vejam, criança brincando pelada, a gente também nunca viu notícia sobre isso, né? Publicamente. Shakespeare, né? Shakespeare é um personagem central, né? Ele é o outro personagem principal da trama, porque o John ele tem um conhecimento muito profundo da obra, né? E os símbolos shakespearianos são utilizados para justificar suas ações e ele lidar com toda a problemática da narrativa. E o soma, que é esse substituto do prazer. Né? Então, assim, onde a gente substitui, ou com que nós substituímos o nosso prazer? Talvez esse seja o símbolo e o questionamento que o soma traz. Né? Qual é o nosso soma? Acho que seria uma questão que o Huxley traz nesse aspecto. O lema do Estado mundial, né? Comunidade, identidade, estabilidade. Tudo que você pode obter com o controle, né? Ou o descontrole da natureza humana. Bola para frente. Quanto tempo a gente tem? Ou vamos... Nenhum, né? Acabou? Então, encerrei. Pode fazer Aqui a gente teria o Fahrenheit 451. Eu sempre digo que o último é o melhor, então vai ficar para a próxima. Mas passa aí para as reflexões, passa pelo Fahrenheit rapidinho, 5 minutinhos. Tá? Fahrenheit a gente tem o seguinte, tá, pessoal? Bem resumidamente, a questão essencial é quem carrega os fósforos, né? E quem manda queimar os livros. Assim, quem apaga as ideias? Né? A gente tem um bombeiro, como a gente já disse, que ele trabalha queimando livros. E às vezes pessoas que se opõem aos bombeiros. É proibido o livro, né? Bola para frente. Nós temos alguns personagens. O principal é esse Guy ou Guy Montag, tá?
Ele tem um antagonista, que é o Capitão Beatty, que é o superior dele, né? E um ajudante no final da trama, que é o professor Faber. Tá? A esposa dele, Mildred, né? Pode passar. Nós temos Clarice McClellan, que é uma jovem que ele encontra. Vejam, novamente uma jovem, né? Uma adolescente tardia, talvez, que ele encontra e que traz reflexões para ele, que morre durante a trama, tá? Vou dar esse spoiler para quem não gosta de spoiler, sinto muito. Granger, tá? Que é um líder de um determinado grupo eremita que incorpora livros. A senhora Phelps, Bowles e o Stoneman Black são personagens irrelevantes para o momento, que a gente pode passar por cima deles mesmo, porque eles são secundários, tá? Bom, aqui o que a gente tem? Esse bombeiro começa a se questionar, por que eu estou queimando livros? Vai atrás de ler, a esposa o trai, dedura ele para o chefe, né? O chefe encontra com ele, dá uma oportunidade, ó, lê aí o quanto você quiser, depois a gente conversa, joga tudo fora, né? A gente queima esses livros e tá tudo bem. Todo bombeiro tem essa curiosidade, né? O Montag não faz isso, ele se revolta, porque ele já vem se revoltando durante a trama, inclusive com a esposa, né? Que vive também drogada. Inclusive nesse texto, nessa obra, tem a ideia das ondas ASRM, né? São as ondas que o pessoal chama de ruído branco, que também é utilizado em pesquisa para viciar você. Então, o pessoal chama algumas ondas sonoras de êxtase sonoro. Tá? Uma droga mesmo, tem efeito de droga, tem pesquisa sobre isso. Bom, o que acontece? Ele se revolta, tem uma grande discussão com o chefe, tá? Tal qual o John com o Mustafa Mond, lá em Brave New World, né? No Admirável Mundo Novo. E o Montag, ele acaba matando o próprio chefe, que já tinha lido bastante coisa e que entendia muito de livros, mas entendia de uma forma deformada, de uma maneira deturpada, na verdade, tá? Por quê? Ele usava dos livros apenas aquilo que era conveniente. Tanto que no diálogo você vai ver vários aforismos, né? Vários aforismos para justificar que livros não são necessários a partir do que ele sabe sobre livros. O Montag tá com lança-chamas no próprio chefe, que depois de ser forçado a queimar a própria casa, e vira um perseguido da polícia. Atrás dele também não está só a polícia, mas uma espécie de cão eletrônico com sensores olfativos artificiais que tenta correr atrás dele. E ele entra em contato com o Faber, que é esse cara que ele viu uma vez num parque, ele lembra que o cara faz replicação de livros. Ele era um xerocador, né? Ele copiava livros. E ele vai atrás desse cara porque ele tem essa catarse, né? Ele tem esse despertar. Fala, peraí, como a gente viveu sem livro até hoje? Ele leu o primeiro livro. Né? Lê alguns livros, inclusive. Numa noite inteira, assim. E aí, nessa ida até o Faber, ele passa por todo esse contexto de conflito com os bombeiros e queimar a casa dele e tudo mais. Ele retorna ao Faber com esse cachorro atrás dele, inclusive. Né? O Faber ajuda ele a fugir. E o Montag cai num rio com a polícia atrás dele. A cidade, inclusive, é instigada através do que seria mais ou menos os aparelhos de teletela no contexto de Fahrenheit, né? As televisões, né? O governo acessa a TV para falar assim, agora todo mundo sai e abre a porta de casa para a gente localizar esse fugitivo. Né? Que os cães farejadores estão atrás dele e o ar ia sair, os bichos iam conseguir localizá-lo. Né? Ele se disfarça lá com umas roupas do Faber, foge, né? E vai atrás, e é resgatado por esses eremitas, né? Seria o book people, aí, o pessoal que guardaria esses livros.
E aí ele tem um novo despertar ali, né? Mais uma vez ele usa o símbolo de despertar, né? O Bradbury faz essa analogia. Ele acorda nesse acampamento com a fogueira, toma um café, conversa com as pessoas. E ele fala assim, cadê os livros? Né? Eu falo, não, o livro sou eu. Eu sou Gênesis. Ele é a Tempestade de Shakespeare. Ela é... Cada um era um livro. Porque essas pessoas faziam o quê? Memorizavam os livros, né? E guardavam em si a obra. E ele fica responsável por ser Eclesiastes da Bíblia, né? E aí é um símbolo que a gente pode deixar no ar aí para quem tiver curiosidade pesquisar. Tá? Então ele leva essa ideia e a questão central da obra é assim: quem mandou queimar livro? Em que momento isso acontece? Por isso que a pergunta é: quem carrega o fósforo e quem mandou queimar? Quem mandou acender esse fogo? Porque na história do Bradbury, quem manda queimar os livros, quem chega a essa conclusão, é a própria sociedade através de uma cultura que se reestabelece. Ou seja, a própria sociedade foi produzindo através dos seus grupos focos de ser contra a leitura, ser contra o livro, até que isso se incorpora a uma atividade estatal. E os bombeiros passam deturpadamente a queimar livros. E essa é a grande surpresa e a grande crítica que o Bradbury faz, inclusive no fim do livro, que ele deixa aqui pra gente um ensaio chamado Coda, né? C-O-D-A, que é um grande complemento que colocaram no livro. Às vezes o pessoal coloca coisas de outras pessoas, colocaram do próprio autor. Achei bastante vantajoso. E é isso. Acho que encerrei.